Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós vamos hoje iniciar o capítulo 11, chamado Intercessão. Vamos então à leitura para ver novas informações importantes para a nossa compreensão. Certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras, que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam o instrutor, temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. Então, duas senhoras encarnadas, desligadas do corpo durante o sono, foram a esta reunião que eles chamam, que o André Luiz chama aqui de curso adiantado de esclarecimentos. Então foram até lá, foram levadas em condições especialíssimas, nós veremos por que essas condições, e pediram ali a ajuda do Alexandre. E continuando assim. A mais velha, evidentemente, espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. «Ó, meu amigo!» exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. «Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas, perdoe-nos, pois se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor, com entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal com amoroso entendimento.
Aqui então a Etelvina está explicando os relacionamentos da Esther, né? Tinha ali tido o primeiro noivo, que tinha amado muito, mas que havia se suicidado. E o segundo, né, Raul, que era o esposo que ela tinha consagrado ali, né, como esposo, conseguiu, através desse relacionamento, ela esqueceu um pouco o primeiro, Noé, tinha sido o primeiro noivo dela. E ele havia se casado então com Raul. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe, em vão, as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Havia algo nele, né, que a gente, pelo texto, algo interior nele que o perturbava, mas que ele não havia revelado para ela, para Etelvina. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma, no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo exângue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras. Na viuvez inesperada, todavia, acrescentava em planto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. Mas, antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo, para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado? E por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se
através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira a atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Vemos aqui então a prudência que a prudência e a sabedoria, né, que Alexandre coloca para ela, para se acalmar, né, que não, de imediato ele não conseguiria passar nenhuma informação sobre a situação do Raul, do ex-marido dela, do marido dela, né, na espiritualidade. Porque, na verdade, ela queria saber o que havia ocorrido, se realmente havia sido um crime, né, ou suicídio, como muitos estavam ali afirmando, até a polícia, né. Então, essa prudência dos espíritos superiores sobre a cautela, do que falar, do que podem ou não podem expor, né? O que o espírito ali encarnado, o que ele teria condições até de ouvir, de aceitar, né? O que eles estavam preparados para entender ou não, tudo isso eles levam em consideração. Por isso que ele pede a ela amparar-se na fé sincera, na confiança, na prece, né? Na oração, se refugiar na oração, pedir a Deus, para que tudo aquilo pudesse ser esclarecido de uma forma mais adequada para ela, para que a condição dela permitisse também. E aí o Alexandre pede esse tempo, com mais calma também, analisar toda essa situação e o que ele deveria retornar a ela como informação. Então nós vamos parando por aqui hoje nesse texto. Semana que vem a gente continua. Vamos ver ali quais serão os desdobramentos, né, que Alexandre vai decidir ali passar para elas. Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos todos uma boa semana, fiquem todos em paz.